Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês esse modelinho. Ele é feito assim, ó, abertinho, depois a gente costura, tá? E faz os acabamentos finais. Esse aqui eu fiz no tamanho de 9 centímetros, que vai servir numa bebezinha de 1 a 3 meses aproximadamente, dependendo do tamanho do pezinho, pode servir um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Bem, se você já gostou aqui do nosso modelinho, já deixa o seu like. E se ainda não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever nesse momento e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu vou mostrar já para vocês os materiais utilizados, tá? Como eu não sei bordar, eu fiz aqui esses detalhes com a florzinha e folhinha no próprio crochê mesmo e colei, tá? Eu ensino para vocês direitinho como fazer o passo a passo bem certinho, o passo a passo todo ele é bem detalhado e você vai conseguir fazer tanto pezinho direito quanto esquerdo. Ensino bem detalhadamente aqui para vocês. Bem, as fivelas que eu usei é lá da JHP Metais. Deixo para vocês na descrição do vídeo o contato do seu Hermílio, que é quem vende essas fivelas, tá? Vou deixar também o contato da Karina Aviamentos, que é quem vende esse moldezinho aqui de pezinho, e também as palmilhas que eu estou usando. Para cada pezinho você vai precisar de uma palmilhinha dessa, tá, gente? Então ela vende já o kit pronto. Esse meu aqui é tamanho 9 centímetros, mas lá tem vários tamanhos, acredito que vai até o 12 centímetros. Essa palmilha é a sem lado, tá? Ela não tem lado. Essa minha aqui eu uso sempre para fazer nos meus moldes, então ela tá bem gasta já, mas eu tenho ali novinha para depois pôr dentro do sapatinho. As minhas etiquetinhas são lá da Cuticutem. Eu deixo também o contato para vocês. Essa aqui é personalizada com o pezinho da minha marca, que é Pitucards, e eu uso outros tipos de etiquetas também, que eu já mostrei aqui para vocês, tá? Bem, então é isso. Vou mostrar agora a lista de materiais de fios que eu usei, agulha e mais outros tipos de materiais que nós vamos precisar para confeccionar esse sapatinho aqui. Para fazer os detalhes da florzinha e folhinha, eu usei o Bella Fashion, a cor 2691, que é um verde bem escuro, ó, e o vermelho, a cor 9327. Essa linha aqui, ela tem 295 de tex, a mesma tex do fio ano, só que ela é mais encorpadinha, tá, gente? Ela não solta aqueles fiozinhos, não, ela é mais torcidinha, ela deixa o sapatinho mais encorpadinho também. O fio que eu usei para fazer a base aqui do sapatinho verdinho foi o bebê Cisne, Cisne Bebê Todo Dia Anti-Peeling, tá? Esse fio ele é muito bom, que ele não dá aquelas bolinhas, né? Então, a cor utilizada foi a 70-118. Esse fio tem de tex 300. Usei o mesmo fio na cor marfim para poder fazer a parte de cima do corpinho do sapatinho. Só que eu não tenho mais aqui, acabou. Foi a conta de fazer o parzinho. A cor que eu usei foi a cor 70-102, tá? A agulha utilizada foi a 2 milímetros. Essa aqui é lá da China, então o gancho dela é um pouquinho menor. É parecido ou praticamente uma 1,75 da Círculo, tá? É a mesma espessura, eu já medi em várias que eu tenho dessas aqui, dá 2 milímetros lá da China, dá o tamanho do gancho que a gente usa aqui para 1,75. Agulha número 18 de tapeçaria para fazer arremate, aqui a tesourinha. E também a cola que eu usei foi a silicone líquida, mas você pode usar a cola universal Pega Mil, que ela não deixa essa partezinha aqui onde vai cola ficar rígido depois, tá? Onde colou esses detalhezinhos aqui também não vai ficar rígido, porque a cola universal ela deixa o sapatinho bem maleável. Colei a minha etiquetinha com a de silicone também, porque a minha universal acabou. Se tiver faltado algum material, eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, sempre vai lá dar uma olhadinha, tá bom, gente? E outra coisa, gente, que eu tava esquecendo. Se você quer caixinhas personalizadas para colocar seus sapatinhos depois, ó. Olha aqui que bonita.
Essas caixas com visor de acetato são lá da Kedma Pinheiro, tá? Da Ked, personalizados da Ked. O contato dela também está aqui na descrição do vídeo. Ó, ela já vem bem fácil de dobrar, vem já com a divisória certinha. E ela tem outros tipos de caixinha lá também, tá? Vou deixar na descrição do vídeo para você. Então, sem mais enrolação, vamos para nossa aulinha. Iniciando o nosso sapatinho pela sola, vamos fazer o nó inicial e um total de 38 correntes. Vamos vir agora na quarta correntinha, contando de cima para baixo. Laçou a agulha e dentro desta corrente vamos fazer 2 pontos altos. 1 e 2. As 3 correntes do início, aquilo que a gente pulou, ela vai estar representando o nosso primeiro ponto alto. Se você quiser, você pode marcar aqui na terceira corrente para você saber aonde é o topo do ponto. E vamos seguir fazendo um total de 16 pontos altos, um ponto para cada corrente de base. Ao concluir os meus 16 pontos, eu volto com vocês. Agora, a próxima etapa é fazer aqui no próximo ponto, na próxima corrente, 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Prontinho. E agora nós vamos repetir nos próximos pontos, cuidado só com essa correntinha aqui, que ela fica um pouco mais apertada. Vamos repetir os 16 pontos altos, um ponto para cada corrente seguinte. Eu volto com vocês. Quando eu concluir toda essa minha sequência, e vai sobrar um pontinho aqui sozinho no final. E aqui na última corrente, faremos um total de 3 pontos altos juntos. 1, 2 e 3. No mesmo lugar, no mesmo ponto, tá? Não é junto, é 3 pontos no mesmo ponto. Bem, agora a gente vai fazer uma sequência toda em ponto baixo, sendo que vamos fazer aumentos também. Fiz uma corrente, viro o trabalho e vamos iniciar a segunda carreira, já pulando a corrente, né, que ela foi feita só para dar altura para o primeiro ponto baixo. Aqui no primeiro ponto da base, nós vamos fazer um aumento, 1 e 2, e vamos repetir um aumento para cada ponto seguinte, até ficarmos com 3 aumentos. Então, nos 3 pontos que fizemos aqui no mesmo ponto, nós vamos fazer um aumento de ponto baixo, totalizando 3 aumentos de ponto baixo. Agora, nós vamos fazer um total de 16 pontos baixos, ponto sobre ponto. Já volto. Pronto. E aqui, nos próximos 6 pontos, faremos um aumento de ponto baixo em cada um deles. No total, 6 aumentos. O aumento é composto de 2 pontos no mesmo lugar. Pelo menos esse que nós vamos usar aqui é feito dessa forma. Ao concluir meus 6 aumentos, eu retorno com vocês. Prontinho, já temos os 6 aumentos e agora nós vamos fazer novamente 16 pontos baixos, um ponto para cada ponto de base. Finalizei os 16 pontos baixos e aqui temos os 3 últimos pontos, onde faremos 3 aumentos de ponto baixo em cada um desses 3 pontos. Já temos 1, 2 e agora aqui exatamente onde estava meu marcador, eu entro com a minha agulhinha e faço o meu último aumento, meu terceiro aumento, aumento número 3. E finalizamos a segunda carreira da nossa sola. Agora vamos virar o trabalho. Eu vou iniciar o próximo ponto
da seguinte forma: entro dentro das duas alcinhas do primeiro ponto de base, faço um ponto baixo, mais uma corrente. Aqui eu tenho um meio ponto alto, que será representado dessa forma, por um ponto baixo e uma corrente. E agora a gente vai trabalhar meio pontos até o final da carreira. Aqui no início, se você quiser também só fazer duas correntes para representar o meio ponto alto, você pode também, ó, duas correntes e segue já para o próximo ponto, faz mais um meio ponto e assim. Isso aqui eu acho que fica com um buraquinho, tá? Mas se isso não importar para você, pode fazer assim dessa forma também. Eu vou finalizar a minha sola aqui e no final eu vou chegar com 56 meio pontos altos, contando com este primeiro ponto. Já volto. Prontinho, aqui eu finalizei meu último meio ponto alto, meu meio ponto alto número 56. Bem, agora nós vamos iniciar já a primeira carreira da base do nosso sapatinho. Fazer uma corrente, vir o trabalho, vou ignorar essa corrente e iniciar aqui, ó, pegando a primeira alça que você ver aí, essa alcinha de cima do ponto da base, e vamos fazer pontos baixos até o final da carreira. Vai sobrar a alcinha aqui, ó, essa alcinha, pra gente ter uma divisão aqui na sola, depois para trabalharmos o nosso motivo ali da solinha. Então, assim, nós vamos caminhar até o final da carreira. Totalizando aqui 56 pontos baixos, eu volto com vocês. Olhem, eu deixei para completar o último pontinho com vocês. Aqui eu já tenho 55 pontos. O meu ponto 55, ele vai ser aqui dentro da última corrente daquelas duas ou, né, daquela que a gente fez para representar o meio ponto. Se você fez com um ponto baixo uma corrente, então nessa corrente você vai fazer o seu último ponto baixo. Tanto para quem fez assim, quanto para quem fez as duas correntes. Da mesma forma, na última corrente, o ponto baixo. Virei o trabalho, faço uma correntinha e inicio no primeiro espaço mais uma sequência de ponto baixo. Então, você vai iniciar e finalizar as carreiras com 56 pontos baixos até a carreira número 5, tá? Eu estou contando esta aqui como primeira carreira da base. Agora iniciamos a segunda carreira, tá? A sola já foi, então já finalizamos a parte da sola. Aí agora vamos contar a partir de 1, 2, 3, até a carreira 5, trabalhando carreiras de ida e vinda de ponto baixo. Sempre para iniciar o trabalho, você pode fazer uma corrente, né? Virou o trabalho e inicia com um ponto baixo no primeiro espaço, finalizando aqui no último espaço com um pontinho baixo também, tá? Volto com vocês. Quando finalizar a minha carreira número 5, se atentem para a quantidade de pontos, tá? Precisa ter 56 pontos baixos. Olhem, agora aqui, finalizei as 5 carreiras de ponto baixo. Agora nós vamos fazer uma corrente, virou o trabalho. Se você quiser trocar a cor do fio, eu vou trocar aqui só para ensinar para vocês uma vez, né, como trocar a cor do fio. Aí agora, depois que você fez a corrente, você vai cortar, deixando sempre um pedacinho de fio assim para você fazer um arremate. Ó. E aqui, ó, no caso, você terminou sua carreira nesse sentido, né? Você vai virar o seu trabalho assim, com essas alcinhas pra dentro, ó, tá vendo? Vai ficar virado assim pra você. Bem, então, ó, aqui a gente tem a corrente, né, que fizemos para finalizar a carreira. Vamos pular a corrente, entrar aqui, ó, pegando a segunda alcinha dos pontos baixos da última carreira da base, ó, a alcinha de trás. Diferentemente da base que a gente iniciou pegando a alcinha da frente, nós vamos fazer o contrário, pegar a alcinha de trás dos pontos baixos da carreira da base. Vamos
buscar o fio, jogou a perninha menor por cima, já busca esses 2 fios e deixa eles aqui, ó, encostadinho na carreirinha de base para você já vir arrematando ele. Faz uma corrente para prender o fio aqui no trabalho e no mesmo lugar onde você prendeu o fio, seu primeiro ponto baixo. Vamos trabalhar aqui um total de 16 pontos baixos. Já temos um, ó, segunda alça, 2, ó, e assim a gente já vai arrematando o fio. Vamos trabalhar assim, com esse fio aqui por dentro, por uns 8 pontinhos e já tá bom. Bem, eu vou concluir a minha sequência de 16 pontos baixos e já volto. Prontinho, fiz os 16 pontos, eu arrematei meu fio mais ou menos até aqui, ó, e depois cortei o excesso. E agora, nós vamos dar continuidade, vamos fazer 2 meio pontos altos. Laço a agulha, usando também a alcinha de trás, sempre, tá? 1 e 2 meio pontos. E vamos realizar agora uma sequência de 10 diminuições de ponto alto, assim, ó. Como se fosse fazer o ponto alto normal, você vai tirar apenas 2 argolas e deixar uma na agulha. Vem pro próximo ponto, repete o mesmo. Agora estamos com 3 alças, passamos o fio pelas 3 alcinhas de uma vez. Novamente, já temos uma diminuição. Duas. 3 e assim até ficarmos com 10. Você vai continuar repetindo a sequência de diminuições. Prontinho, tenho aqui as 10 diminuições. Agora, nós vamos voltar a trabalhar 2 meio pontos altos. 1 e 2. E a sequência de 16 pontos baixos. No final da carreira, eu volto com você. Prontinho. Olhem, essa aqui é a nossa primeira carreira do corpinho do sapatinho, tá? De toda essa parte aqui, ó. Nós vamos fazer. Esse aqui eu ainda não concluí, mas eu vou concluir pra eu mostrar pra vocês lá no início do vídeo. Depois vocês vão ver ele prontinho lá no início. Olha, então aqui no final da carreira, nós vamos fazer uma corrente, virar o trabalho e iniciar a segunda carreira do corpinho do sapatinho. Agora, nós vamos trabalhar 46 pontos baixos, ponto sobre ponto. No final da carreira, eu volto com vocês. Finalizei aqui a nossa carreira 2, foi toda em ponto baixo. E agora, vamos iniciar a nossa carreirinha 3. Vou fazer uma corrente para virar o trabalho. E aqui, ó, no primeiro espaço, meu primeiro ponto de 14, tá? É uma sequência de 14 pontos baixos. Já volto. Feitos os 14 pontos, agora nós vamos fazer 2 meio pontos altos. 1 e 2. E uma sequência de 7 diminuições de ponto alto, igualzinho fizemos na primeira carreira. Ó, 1, 2, e assim por diante, até completar 7 diminuições. Tenho aqui já as 7 diminuições. Agora, vamos trabalhar 2 meio pontos altos. 1, 2, e uma sequência de 14 pontos baixos. No final da carreira, eu retorno aqui. Bem, agora a gente já vai levantar essa lateral aqui para fazermos o pezinho esquerdo, igualzinho esse aqui, tá? Vamos iniciar primeiro aqui nesse lado, que é o lado que nós paramos com a nossa carreira 3. Vou fazer uma corrente, virar o trabalho
e fazer um total de 8 pontos baixos. E aqui no final, para finalizar, nós vamos fazer uma diminuição de ponto baixo, entrando no próximo ponto, buscou o fio, deixou na agulha, próximo ponto, buscou o fio, deixou na agulha, agora laça a agulha e passa pelas 3 alças. Ficamos contando com a diminuição com um total de 9 pontos. Viro o trabalho. Eu vou continuar contando aqui essas carreiras, na verdade, aqui vai ser a elevação do calcanhar, ó. Então, eu vou dar como primeira carreira essa aqui, que eu acabei de fazer, tá? Para não confundir, eu gosto de separar por etapas para a gente conseguir executar da melhor forma possível. Então, aqui a gente está elevando a parte do calcanhar, que vai ser aqui, né? No caso, aqui é frente e aqui atrás o calcanhar. Aí, agora a gente vai voltar fazendo ponto sobre ponto. Eu vou fazer uma corrente e aqui em cima da primeira diminuição da carreira anterior ou do primeiro ponto, um ponto baixo, total de 9 pontos na segunda carreira da elevação do calcanhar. Eu já volto. Feito isso, agora nós vamos fazer uma corrente, virou o trabalho, e vamos iniciar a carreira 3, fazendo no total 7 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Sobraram 2 pontos, onde vamos fazer mais uma diminuição daquela, ó. Diminuição em ponto baixo. Pronto, finalizamos a carreira, ficamos com um total de 8 pontos. Uma corrente, virou o trabalho, vamos trabalhar ponto sobre ponto, total. Agora já vamos fazer essa tirinha aqui, tá? Então, vamos preparar para a gente realizar aquela tirinha. Então, vamos fazer um total de 25 correntes. Após a diminuição, 25 correntes. Eu já volto. Tenho aqui as 25 correntes. Agora, nós vamos fazer essa tirinha toda em meio ponto alto. Laço a agulha. Eu vou pular aqui 3 correntes. E nós vamos fazer no total, até o finalzinho da carreira, 30 meio pontos altos. Então, pula 1, 2 e 3. Na quarta corrente, nosso primeiro ponto é meio ponto alto. Contando com essas 3 correntes, vamos ficar com um total de 31 pontos, tá? Se for considerar essas 3 correntes como deve-se fazer, vamos ficar com 31 pontos no total. 31 meio pontos altos. Em cada corrente, um meio ponto alto. Já volto quando eu chegar aqui, ó. Bem, então, ó, até aqui eu cheguei com 23 pontos, tá? Agora nós vamos passar, ó, pegando nas 2 alcinhas dos pontos que estão aqui, ó, nessa última carreirinha de ponto baixo, ó. E aí, vamos trabalhar meio pontos até o final da carreira. Já volto com vocês. Essa aqui é a nossa carreira número 4. E para finalizarmos, uma corrente, vira o trabalho e vamos fazer a última carreira, a carreira 5. 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma diminuição de ponto baixo. Pronto, agora a gente faz uma corrente apertadinha e vamos cortar o fio, deixando um fio grandinho para arremate. Finalizamos a lateral esquerda, tá? Agora vamos fazer a lateral direita. Para fazermos a lateral direita, nós vamos vir aqui, ó, nesse sentido, do avesso
crochê e vamos contar 10 pontos. Se quiser pode virar assim e contar pelas correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No ponto 10 nós vamos inserir a nossa agulha e o fio. Vamos buscar o fio, joga a perninha de linha menor por cima e aqui a gente faz uma corrente apertadinha e inicia uma diminuição já a partir daqui, ó. Você pode vir aqui, entrar no mesmo lugar, buscou o fio, deixou aqui na agulha, no próximo ponto buscou o fio, deixou na agulha e aí completa a sua diminuição. Já vai arrematando esse fio. E após a diminuição, vamos trabalhar 8 pontos baixos. Essa é a nossa primeira carreira do lado direito, tá? Então, no final da carreira, estamos chegando aqui, já tô chegando, então vou esperar. Ó, agora, uma corrente virou o trabalho, vamos iniciar a segunda carreira. Nós vamos apenas repetir os pontos de base, 9 pontos no total, ó. Ponto sobre ponto. Volto no final da minha carreira. Concluídos 9 pontos, vamos iniciar agora a carreira número 3. Virou o trabalho e vamos fazer aqui de início uma diminuição. Você pode fazer aquela mesma diminuição entrando no primeiro, no segundo ponto, ou quando é assim de início de carreira que a gente finaliza dessa forma, pula o primeiro ponto, entra no segundo ponto e faz um ponto baixo. Aí já temos aqui uma diminuição. Após, nós vamos trabalhar 7 pontos baixos, ó. Tem uma diminuição e após a diminuição, 7 pontos baixos. Concluída a minha carreira 3, agora nós vamos, ó, virou o trabalho e vamos iniciar a nossa carreira de meio pontos altos. Nossa carreira 4. Eu vou fazer daquele jeitinho, vou fazer um ponto baixo e uma corrente para representar o meu primeiro meio ponto. Então, aqui no primeiro ponto, uma corrente, um ponto baixo e uma corrente. E agora, vamos seguir fazendo meio pontos, total de 8 meio pontos altos. Volto no final da carreira com vocês. Pronto, finalizamos aqui os 8 meio pontos e agora nós vamos virar o trabalho e vamos fazer uma diminuição, iniciando aqui a carreira 5, tá? Pulei o primeiro ponto, pulo o primeiro ponto, entro no segundo ponto e faço direto aqui um ponto baixo. E vou seguir fazendo mais 6 pontos baixos, até o finalzinho da carreira. Aqui só tomem cuidado que o nosso último ponto será lá dentro da correntinha, ó. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5 e o 6, ponto 6, aqui na correntinha do último ponto. Pronto. Uma corrente apertadinha e aqui a gente corta o fio, deixando um pedacinho pra gente fazer a costura. Então, a gente deixa um pedacinho maiorzinho pra gente costurar depois, tá? Aqui na parte da sola, eu esqueci. Aquele fio que nós deixamos aqui no final era para ter deixado um fio maior pra gente fazer a costura nessa parte verde. Mas, enfim, me falhou a memória na hora da execução, tá? Me perdoem. Isso é só para quem for trocar de fio. Quem não for, vai fazer o processo todo com fio até terminar aqui essa parte, né? E depois que corta o fio e traz ele para cá. E aí, no final, também vai deixar um pedaço bem maior para fazer a costura do sapatinho todo, visto que ele vai ser numa cor só. Olhem, agora nós vamos fazer essa tirinha aqui central para passar a tira do calcanhar. Vamos pular 7 pontos
Só preste atenção que esse ponto está ocupado, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No ponto 8, nós vamos inserir a nossa agulha. Vamos vir com o fio, prender ele aqui, ó, com uma corrente, e iniciar nesse mesmo lugar onde prendemos o fio, 5 pontos baixos, ponto sobre ponto. 1, 2, 3, 4 e 5. Prontinho. Agora, nós vamos fazer uma corrente, virou o trabalho, vamos fazer uma diminuição aqui. Essa é a nossa primeira carreira da tirinha central. Vamos pular um ponto, no próximo ponto, vamos fazer um ponto baixo. Fizemos uma diminuição. E agora, vamos seguir fazendo um ponto baixo e mais uma diminuição, usando esses dois últimos pontos, ó. Entrou, buscou o fio, deixou na agulha, entrou no último ponto, buscou o fio, deixou na agulha, agora laça a agulha e passa pelas 3 alças. Ficamos com um total de 3 pontos. Vamos fazer uma corrente, virar o trabalho e iniciar agora aqui nossos 3 pontos baixos. Vamos repetir a mesma quantidade de ponto na carreira 3, ó. Ponto sobre ponto, 1, 2 e 3. Bem, eu vou trabalhar da carreira 3 até a carreira número 13, esses 3 pontos baixos. Só chegou aqui no final da carreira, faz uma corrente, vira o trabalho, inicia 3 pontos baixos. Essa é a minha carreira 4. Quando eu chegar na carreira número 13, eu retorno com vocês. Pronto, final da carreira 13, uma corrente apertadinha, vamos cortar o fio, deixando o pedacinho grandinho pra gente costurar depois essa parte aqui embaixo, tá? Pronto. Vou cortar esse fio que eu já arrematei aqui nos 5 pontinhos que eu fiz na primeira carreira. Então, já posso cortar. Agora, nós vamos fazer a costura. Vamos unir a parte de trás para depois a gente fazer o nosso acabamento aqui nessa parte. Agora, vamos fazer o pezinho direito. No pezinho direito, você vai trabalhar a parte do corpinho do sapatinho, logo após terminar a base, até a carreira número 3. Agora, a partir da próxima carreira, nós já vamos começar a recontar as carreiras para fazer o calcanhar. Vamos subir aqui o calcanhar, fazer uma corrente, virou o trabalho. Vamos trabalhar um total de 8 pontos baixos. Volto quando eu concluir meus 8 pontos. Após o 8º ponto, o ponto 8, nós vamos fazer uma diminuição de ponto baixo. Ficamos com 9 pontos no total. Vamos virar o trabalho, iniciar a carreira número 2 da elevação do calcanhar, fazendo ponto sobre ponto. Pode fazer uma corrente, virou o trabalho, iniciar 9 pontos baixos, ponto sobre ponto. Já volto. Prontinho, final da carreira 2, uma corrente, virou o trabalho. Vamos iniciar agora a nossa carreira número 3. Vamos fazer uma sequência de 7 pontos baixos. Ao concluir os meus 7 pontos, eu retorno com vocês. Fiz os 7 pontos e agora vamos fazer uma diminuição de ponto baixo, usando os 2 últimos pontos da carreira. Prontinho, finalizamos a nossa carreira 3. Ficamos aqui com um total de 8 pontos. Uma corrente, ou melhor, vamos subir 2 correntes para representar um meio ponto alto, ou você pode fazer aquele esqueminha de um ponto baixo no primeiro ponto, mais uma corrente.
Eu vou deixar assim somente com 2 correntes. Já temos um pontinho aqui no início, ó, então vamos vir para o próximo espaço e fazer aqui os nossos 8 meio pontos altos. Finalizados os 8 meio pontos, uma corrente, virou o trabalho. E agora nós vamos trabalhar uma sequência de 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vamos fazer uma diminuição usando os 2 últimos pontos. Entrou aqui, ó, no próximo espaço, nessa corrente, ó. Puxou uma perninha da diminuição. E aqui na correntinha, mais uma vez. E agora sim, tiramos as 3 alcinhas. Finalizamos a nossa carreira aqui com uma corrente apertadinha e vamos cortar o fio. Agora nós vamos fazer o outro lado, aonde vamos deixar a correinha pra gente estar prendendo aqui depois, né? Com a fivela, com o botão, com o que vocês acharem melhor aí pra vocês. Vamos contar a partir desse primeiro ponto 10 pontos. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E no ponto 10, vamos inserir a nossa agulha, buscar o nosso fio. Vamos prender o fio aqui com uma corrente apertadinha. E já vamos iniciar uma diminuição, tá? Então, vamos deixar esse espaço onde está a corrente livre e já vir para o próximo espaço e fazer um ponto baixo. Ou você pode fazer aquela mesma diminuição. Entra aqui no mesmo lugar onde você prendeu o fio com a corrente, buscou o fio, deixou aqui. No próximo, buscou o fio, deixou aqui na agulha, laçou a agulha, tirou as 2 alcinhas. Também dá certo. E após a diminuição, vamos trabalhar 8 pontos baixos. Já aproveita para arrematar esse fio. Já volto. Agora vamos fazer o pezinho direito. No pezinho direito, você vai trabalhar a parte do corpinho do sapatinho, logo após terminar a base, até a carreira número 3. Agora, a partir da próxima carreira, nós já vamos começar a recontar as carreiras para fazer o calcanhar. Vamos subir aqui o calcanhar, fazer uma corrente, virou o trabalho. Vamos trabalhar um total de 8 pontos baixos. Volto quando eu concluir meus 8 pontos. Após o 8º ponto, o ponto 8, nós vamos fazer uma diminuição de ponto baixo. Ficamos com 9 pontos no total. Vamos virar o trabalho, iniciar a carreira número 2 da elevação do calcanhar, fazendo ponto sobre ponto. Pode fazer uma corrente, virou o trabalho, iniciar 9 pontos baixos, ponto sobre ponto. Já volto. Prontinho, final da carreira 2, uma corrente, virou o trabalho. Vamos iniciar agora a nossa carreira número 3. Vamos fazer uma sequência de 7 pontos baixos. Ao concluir os meus 7 pontos, eu retorno com vocês. Fiz os 7 pontos e agora vamos fazer uma diminuição de ponto baixo, usando os 2 últimos pontos da carreira. Prontinho, finalizamos a nossa carreira 3. Ficamos aqui com um total de 8 pontos. Uma corrente, ou melhor, vamos subir 2 correntes para representar um meio ponto alto, ou você pode fazer aquele esqueminha de um ponto baixo no primeiro ponto, mais uma corrente. Eu vou deixar assim, somente com 2 correntes. Já temos um pontinho aqui no início, ó, então vamos vir para o próximo espaço e fazer aqui os nossos 8 meio pontos altos.
Finalizados os 8 meio pontos, uma corrente, virou o trabalho. E agora nós vamos trabalhar uma sequência de 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vamos fazer uma diminuição usando os 2 últimos pontos. Entrou aqui, ó, no próximo espaço, nessa corrente, ó. Puxou uma perninha da diminuição. E aqui na correntinha, mais uma vez. E agora sim, tiramos as 3 alcinhas. Finalizamos a nossa carreira aqui com uma corrente apertadinha. Vamos cortar o fio. Agora nós vamos fazer o outro lado, aonde vamos deixar a correinha pra gente estar prendendo aqui depois, né? Com a fivela, com o botão, com o que vocês acharem melhor aí pra vocês. Vamos contar, a partir desse primeiro ponto, 10 pontos. Bom, então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E no ponto 10, vamos inserir a nossa agulha, buscar o nosso fio. Vamos prender o fio aqui com uma corrente apertadinha. E já vamos iniciar uma diminuição, tá? Então, vamos deixar esse espaço onde está a corrente livre e já vir para o próximo espaço e fazer um ponto baixo. Ou você pode fazer aquela mesma diminuição. Entra aqui no mesmo lugar onde você prendeu o fio com a corrente, buscou o fio, deixou aqui. No próximo, buscou o fio, deixou aqui na agulha, laçou a agulha, tirou as 2 alcinhas. Também dá certo. E após a diminuição, vamos trabalhar 8 pontos baixos. Já aproveita para arrematar esse fio. Já volto. Prontinho, finalizei meus 8 pontos após a diminuição. Fiquei com 9 pontos no total. Vamos fazer agora a segunda carreira. Uma corrente. E aqui a gente vai fazer, ó, um total de 9 pontos. Vamos só repetir a mesma quantidade de pontos que a gente ficou na carreira anterior. Essa é a nossa carreirinha 2 da elevação do calcanhar. É a parte que vai ficar com a tirinha. Finalizei aqui meus 9 pontos baixos. Agora, nós vamos iniciar a próxima carreira. Vou fazer uma corrente apertadinha. Virei o trabalho. Vamos iniciar a carreira 3. Fazendo aqui uma diminuição. Vamos fazer pular um ponto no próximo, um ponto baixo, ou a diminuição normal. Entrou no primeiro espaço, buscou o fio, deixou na agulha. Novamente no próximo espaço, busco o fio, deixo na agulha, laço a agulha e passo pelas três alças. Após, nós vamos trabalhar 7 pontos baixos. Essa é a nossa carreirinha 3 da elevação do calcanhar. Feito isso, agora a gente vai fazer aquele esqueminha da carreirinha de meio ponto, tá? Só que aqui vai ser um pouquinho diferente. Eu vou ensinar da maneira que vai, assim, dar certo pra gente, ó. Eu vou fazer 2 correntes representando o meio ponto alto. No próximo, eu faço 1, 2. Vamos trabalhar 8 meio pontos altos. Bem, agora, após o último meio ponto, meu meio ponto número 8, nós vamos trabalhar aqui um total de 25 correntes, tá? Já temos 2, 3, 4, 5. Então, quando eu concluir minhas 25 correntes, eu volto. Bem, então, vamos laçar a agulha, vamos pular 3 correntes. Na quarta, vou fazer meu primeiro meio ponto alto. E vou seguir fazendo meio ponto até a última correntinha que tá. Nessa última corrente, eu faço o meu último meio ponto. E aí, vamos seguir com as próximas etapas.
Ó, um meio ponto dentro de cada correntinha. Bem, aqui, ó, no final, a gente vai entrar aqui nesse mesmo buraquinho, na base onde fizemos o último meio ponto. Vou puxar a alcinha, vou entrar aqui por trás, ó. Nesse mesmo espaço, eu vou trazer essa alcinha aqui para esse lado. Ó, feito isso, aí a gente, ó, já traz esse fio aqui pra cima, estica um pouco mais a alcinha e vai entrar na alcinha desse último meio ponto antes da emenda, ó, no meio ponto 8. Se você tiver dúvida, é só você contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aqui nesse. Olha, aqui, bem aqui. Aí, agora você vai com o fio, ó, desse lado mesmo, avesso, para não ficar com emenda feia. Você traz o fio passando pelas alcinhas, tanto do ponto onde você inseriu a agulha, quanto aqui, desse pontinho. Aí, aqui, você já vai fazer uma diminuição, tá? Já tem uma alcinha na agulha, então, você só vem pro próximo ponto, busca mais uma alcinha e pronto, já fez a diminuição. Então, aqui você já fez um trabalho só, prendeu a alcinha e já fez o primeiro ponto da última carreira, que é uma diminuição. Após a diminuição, vamos trabalhar 6 pontos baixos. E assim, vamos finalizar a nossa última carreira, a carreira número 5. Ó, na alcinha da correntinha, nosso último ponto baixo, nosso ponto baixo 6. Contando aqui com a diminuição, após a diminuição, 6 pontos baixos. Total de 7 pontos. Uma corrente apertadinha. Vamos deixar um pedacinho grandinho de fio pra gente fazer a costura depois. Pronto, finalizamos aqui a parte da alcinha, onde a gente vai prender aqui pra esse lado, ó, ficando com o pezinho direito, tá? Agora, vamos continuar finalizando o pé esquerdo, porque a finalização é praticamente a mesma, tá? Vamos fazer a costura do fio, dessas partes, tá? A parte da frente é a mesma coisa. Você vai repetir aqui, ó. Você vai contar 7 pontos, pulando esse aqui que tá trabalhado, ó, não se confunda. Esse ponto aqui tem ponto trabalhado, então a partir desse próximo livre você conta 7. Para não ter dúvida, ó, você vai pular essa diminuição e iniciar os 5 pontos a partir da próxima, tá? Olhando aqui, você vai identificar a primeira diminuição, pulou o ponto, as duas alcinhas da primeira diminuição, já entra aqui na segunda diminuição e inicia aqui os 5 pontos baixos para fazer essa alcinha aqui da frente. Aí, aqui, ó, vai sobrar uma diminuição livre também, visto que aqui nessa carreira nós fizemos 7, então sobra uma aqui e uma aqui, tá? Aí, depois você só vai continuar fazendo, repetindo mesmo, tá? Volta à aula para você fazer essa parte da frente aqui, igualzinha a essa do pezinho esquerdo. Agora, vamos fazer a parte de costura. Eu vou continuar no pezinho direito mesmo, porque aqui eu já deixei as duas linhas, ó, para costura. No pezinho esquerdo, eu esqueci de deixar esse fio aqui maior. Bem, então aqui nós vamos virar o sapatinho pelo avesso. Lembrando, ó, lado direito é esse onde aparecem as nervurinhas que a gente deixou aí, as alcinhas que sobraram, tá vendo? Na parte da divisão da sola e aqui na base também. Então, a gente vira assim, ó, no avesso, onde não vão ter essas alcinhas aparentes. Bem, eu vou enfiar aqui o fio na minha agulha pra gente já iniciar a costura. Nós vamos posicionar o sapatinho assim, vamos começar alinhando as carreiras, ó. Uma carreirinha tem que casar com a outra, bem certinho.
E agora é só fazer uma costura bem simples. Eu gosto de fazer essa aqui no início desse jeito, ó, entrando nas duas alcinhas do último ponto da outra lateral e aqui nas duas alcinhas do último ponto da outra lateral. Aí eu puxo bem firme e agora sim eu inicio a costura de fato. Trouxe o fio para cá, para baixo, um pouquinho abaixo e vou só casando as costurinhas, as carreiras, exatamente no ponto onde tem que ser conectada. Essa valinha, tá vendo, ó? Tem que casar com a valinha do outro lado, no caso aqui dessa carreira, ó. Fica bem o mais alinhado possível. Ó, vou pegar os pontinhos mais da beiradinha, pra costura ficar bem... Puxa, pode puxar mesmo, tá? A costura fica bem, assim, como eu posso dizer, bem feitinha. Ela é bem rápida de fazer. Eu cheguei aqui no último espacinho, onde eu vou trabalhar com essa cor. Então, entro aqui e faço a costura, passo 2 vezes a agulha. E agora eu já arremato o fio, ó. Entrando no meio da fibra, levo pra lá, depois o fio saiu aqui, ó. Então, eu venho um pouquinho à frente para não desfazer meu trabalho e faço pelo menos a metade do percurso retornando o fio, com o fio. Agora, a gente vai enfiar a agulha com o fio verde e repetir o mesmo, ó, sempre casando as costurinhas. Aqui na parte da sola, você pode ver aqui, ó, alinhando direitinho. Aqui é onde a gente tem esse fio aqui, com um nozinho, é onde a gente tem aqueles 3 pontos. Então, vamos identificar esses 3 pontinhos aqui desse lado também. Então, que aqui, ó, nosso primeiro pontinho são as 3 correntinhas, lembram? E aqui a gente tem, ó, no mesmo lugar, 3 pontinhos também. Então, essa e essa parte vai ter que ficar alinhada. Então, eu já trago o meu fio pra cá, ó. Aproveito esse mesmo fio, vou até retirar o meu marcador. Esse mesmo fio, e vou fazer só um nozinho para prender aqui, para não precisar ficar usando marcador. Ó, aqui eu sei que eu vou ter que costurar essas 2 partes juntinhas, tá? Então, vamos alinhando, ó, essa nervurinha aqui com essa. E agora é só iniciar a costura do mesmo jeitinho que eu mostrei para vocês. Passando de um lado para o outro. Se quiser que fique mais certinho, você deixa ele sapatinho assim, tá? Porque aí dá para você visualizar exatamente aonde as suas carreirinhas vão ter que estar alinhadas. Bem, eu vou costurar todo o sapatinho, chegar até aqui, ó, e eu volto com vocês, tá? Aqui é só ir fazendo essa costura básica que eu já mostrei pra vocês. Já volto. Voltei só pra mostrar um detalhe que aqui eu já aproveito pra ir arrematando esse fio, ó. Costurando de um lado de outro e deixo ele no meio. Aperto bem. Aqui pra mim já tá bom. E é só continuar depois a sequência da costurinha, tá bom? Já volto. Cheguei aqui no final. Se quiser fechar esse buraquinho aqui, pode, ó. Você vem aqui, faz, dá um pontinho de um lado, de outro. Pronto. Faz 2 vezes pra deixar bem firme. E aí vai ficar bem fechadinho aqui. E agora é só fazer o mesmo arremate que eu já mostrei pra vocês. E assim, finalizamos a parte de costura do nosso sapatinho. Pronto, agora é só cortar os excessos de fio. Aqui e aqui. E desvirar o sapatinho. Olha como fica bem
alinhadinho, bem bonitinho, ó. Eu vou colocar aqui a palmilha, só para vocês terem uma noção de como que vai ficando o sapatinho. Aqui a palmilha. E agora eu vou colocar o pezinho molde. Para vocês verem, ó. Aqui não finalizamos ainda, né? Falta ainda a parte de acabamento. Mas já dá para você ter noção de como que o sapatinho vai ficar, ó. Aqui a alcinha que vai prender para cá, para esse lado. Ó. A parte de sola, como fica bem costuradinho. É bem uma costura bem simples de fazer, gente. Não tem mistério. Bem, aqui no pé direito, nós vamos começar a nossa carreira de acabamento aqui, ó. Abaixo da alcinha. E no pé esquerdo, a gente vai fazer o contrário. Nós vamos iniciar a nossa carreira pegando aqui, ó, nessa alcinha, nessa última alcinha do meio ponto da tirinha, ó, desse jeito. Aí a gente vai prender o fio. Eu vou prender primeiro aqui no pé esquerdo, só para vocês terem uma noção. Ó, busquei o fio, joguei perninha de linha menor por cima, e aqui eu já venho pra cá. No primeiro ponto que a gente tem aqui, que é uma diminuição, eu já deixo os fios aqui assim alinhados, a gente começar a fazer um ponto baixo. Nessa parte aqui do calcanhar, na parte de cima, nós vamos trabalhar ponto baixo. Vamos fazer ponto baixo até a gente chegar, ó. Vou costurar o sapatinho para ficar mais fácil. Até a gente chegar aqui, ó. Nessa descidinha aqui, ó. Nesse último pontinho. Eu vou mostrar para vocês para não fazer confusão. Olhem, eu fiz a parte toda reta e agora vamos descer. Lembrando que esse pé aqui é o pé esquerdo, tá? Eu vou fazer os dois com vocês, as partes que eu acho mais, assim, delicadas, para não ter confusão. Aí, vamos descer agora em ponto baixo até o último espaço aqui, ó, até nessa carreira de pontilhadinhos, ó. Pegando sempre na beiradinha. Ó, cheguei lá na carreirinha de pontilhadinho. Vou fazer o próximo ponto dessa seguinte forma, ó. Busquei o fio como se fosse fazer um ponto baixo. Só que aí eu já vou entrar, ó, no próximo espaço livre que eu tenho aqui. Busco o fio, como se fosse fazer aqui uma diminuição, tá? É uma diminuição, mas desta forma. Aí busco o fio, ó, e passo por dentro das duas alcinhas. É uma diminuição um pouquinho diferente da que você tem costume, porém dá o mesmo efeito. Agora eu vou seguir nos próximos pontos dessa parte reta até esse penúltimo ponto antes do último que a gente tem aqui anteriormente a essa parte da frente, né? Essa tira central. Então, nós vamos trabalhar ponto baixíssimo até o penúltimo ponto livre ali. 2, 3, 4, 5. Vamos vigiar aqui, ó. Chegamos no penúltimo. Agora, a gente vai fazer o mesmo esqueminha que fizemos aqui, ó. Entrou antes de subir, ó. No último pontinho antes de subir, entrou, buscou o fio. E já vem aqui, ó, pra primeira valinha que a gente vê aqui, ó. Na pontinha. Busca o fio, deixa na agulha. E faz aquele esqueminha. Esse último fio que você acabou de buscar, você passa ele direto aqui, fechando o ponto. Deixa eu só repetir, que a minha linha desfiou. Ó, passou aqui. Pronto. E agora vamos trabalhar ponto baixo até o último ponto, o último espacinho livre aqui, ó.
até ir aqui. Já volto. Pronto. E agora, nesses 3 pontos, nós vamos fazer um ponto baixíssimo em cada um. Só para não alongar mais essa tira, que ela já está do tamanho certo. Eu poderia ter feito aqui com 12 carreiras, aí daria para fazer ponto baixo agora, mas eu, na hora de executar a receita, esqueci desse detalhe. Agora, vamos vir para a lateral, primeiro espacinho, ó. Vamos descer agora em ponto baixo até o nosso penúltimo espaço, até a carreirinha de pontilhadinhos, tá? Eu já volto pra gente fazer aqui o último ponto do mesmo jeito que fizemos o primeiro, tá? Já retorno com vocês. Vamos só descer em ponto baixo aqui na lateral. Olhem, agora eu vou fazer o último espacinho aqui, ó. Entrei aqui, busquei o fio. Aí eu já venho direto pro próximo ponto livre e faço aquele esqueminha, passo a laçadinha direto. Agora eu vou trabalhar ponto baixíssimo até o meu penúltimo ponto livre aqui. E aí, ó, ponto baixíssimo. E vamos vigiando ali, quando chegar no penúltimo ponto. Isso mesmo, penúltimo. E agora, no último ponto, vamos repetir o mesmo esqueminha, ó. Entrou, buscou o fio, deixou na agulha, já vem pro primeiro espaço que a gente tem aqui, ó, bem na beiradinha sempre. Buscou o fio e já passa direto. E agora é só continuar subindo em ponto baixo. E aqui, ó, no último, nesse último pontinho, não, vamos fazer ponto baixo normal, gente, desculpa. Ponto baixo normal. E agora aqui, ó, nessa primeira alcinha que a gente tem sozinha da parte da tirinha, nós vamos trabalhar pontos baixíssimos até que essa última laçadinha livre, ó. É só ponto baixíssimo. Não vamos contornar a tirinha não, tá, gente? É só a parte de baixo da tira no pé esquerdo que a gente trabalha ponto baixíssimo. No pé direito, depois a gente vai ver ali aonde que tem a laçadinha sozinha pra gente fazer o ponto baixíssimo. Então, por isso que a gente até vai precisar começar em um ponto diferente. Olha, chegando aqui eu volto com vocês, ó, só ponto baixíssimo. Olha, aqui no final eu faço um ponto baixíssimo antes daquelas 3 correntes, ó, para não ficar muita informação. Aí já cortei o fio, aí eu puxo direto. Aí agora eu trago esse fio para trás da tirinha e vou arrematar ele aqui do jeito que eu já mostrei para vocês, tá? Aí vai ficar assim, né? Nossa tirinha, e assim a gente finaliza a carreira de acabamento no pezinho esquerdo. Agora nós vamos fazer, eu vou iniciar, dar algumas dicas no pezinho direito, que é a mesma coisa praticamente, só muda a posição, o início da carreira. Aqui no caso, tá vendo as alcinhas que ficaram uma só na parte do cordãozinho ficou para cima, então a gente tem que iniciar a nossa carreira aqui, bem no mesmo lugar onde a gente emendou para poder fazer o nosso acabamento, lá no último pontinho da carreira de meio ponto, bem na base desse ponto, a gente emenda nosso fio, ou se você quiser achar melhor para ficar com um acabamento mais bacana, vem aqui, ó, nas 2 alças do último pontinho da correia. Aí você pode fazer um ponto baixo, um ponto corrente, um pontinho corrente bem apertadinho, a correntinha apertadinha. E agora já viram pro próximo espacinho livre que a gente tem aqui e descer em ponto baixo, já arrematando esse fio. Aí vai ficar com um acabamento mais bonito. Ó, desceu um. O nosso próximo ponto já vai ser aquele que nós vamos fazer o esqueminha, ó, pra descer pra cá. No caso aqui deu um só, tá? Ó,
Aí aqui, ó, no próximo ponto livre, a gente entra, busca o fio e já passa direto. Deixa esse fio aqui para trás, para depois você terminar de arrematar ele com a agulha de tapeçaria, para ficar com acabamento melhor. Ó, aí nos próximos pontos baixíssimos, até o penúltimo ponto, aí para subir a mesma coisa, aí sobe em ponto baixo, vira aqui, ó, em ponto baixíssimo, desce em ponto baixo e faz o esqueminha da nossa, digamos, diminuição, né? Pegando aqui no último ponto e no primeiro aqui da base dessa carreira reta, trabalha ponto baixíssimo até esse último pontinho, e aí chegamos, ó, subindo aqui, ponto baixo, faz aquele esqueminha antes, é claro, né? Da diminuição para subir, subimos e vamos finalizar a nossa carreira aqui, bem aqui, ó, no início da correinha, ó, bem aqui, tá? Eu vou voltar com... Não, gente, perdão. Vamos terminar a nossa carreira de ponto baixo aqui. Aí aqui a gente vai trabalhar ponto baixíssimo até o final do cordãozinho. Eu vou voltar para fazer aqui essa passagem com vocês. Já volto. Olhem aqui, ó, já estou chegando próximo à tirinha. Eu vou continuar ainda trabalhando em ponto baixo até chegar ali no meu último ponto da parte aqui reta do calcanhar. Ó, fiz o último ponto, aí agora eu já posso começar a trabalhar em ponto baixíssimo na primeira alcinha ali da correntinha aqui da parte da tirinha. Quando a correntinha a gente trabalha nela, fica sobrando sempre uma alcinha assim, ó. Então, assim, a gente vai finalizar, tá? Até aqui, ó, nesse último pontinho, antes das 3 correntes, a gente trabalha ponto baixíssimo, depois corta o fio e arremato, igualzinho fizemos no outro pezinho, tá bom? Já volto com vocês. O acabamento da parte de cima, nós vamos fazer assim, ó, pegando nas alcinhas que sobraram, não pega aqui no meio, pega um pouquinho mais pra cá, para você poder fazer um acabamento bem bacana. Então, iniciando aqui, o primeiro ponto vai partir daqui de onde vai ficar esse fio, tá? Então, nós vamos trabalhar pontos baixíssimos, contornando todo o sapatinho desse jeitinho, ó, pegando de cima para baixo, busca o fio, faz o ponto baixíssimo. De cima para baixo. Quando eu chegar aqui, ó, nesse penúltimo ponto livre, nessa alcinha aqui livre, porque aqui, ó, é de onde sai o fio. Então, aqui é o início da carreira. Então, quando eu chegar nessa última alcinha aqui, eu volto com vocês. Mas eu vou voltar um pouquinho antes pra gente fazer essa passagem aqui juntos, tá? Na parte da emenda. Estou chegando aqui, ó, na emenda. Aqui eu ainda tenho a alcinha aparente. Então, eu pego ali. E aqui eu vou simular uma alcinha, tá vendo? Nesse pontinho, que vai dar antes da próxima alcinha. Vou simular uma alcinha aqui, para não ficar esse espaço vazio. Deixa eu só pegar aqui a alcinha direitinho e já volto. Olha, consegui. Aí eu vou fazer um ponto baixíssimo e sigo agora para as alcinhas restantes. Esse aqui é o meu último ponto. Agora aqui eu corto o fio, vai ficar um fio saindo de uma alcinha e o outro da outra alça. Ó, cortei o fio, puxei direto, entra aqui no mesmo lugar, ó, onde eu fiz o último ponto, passando pelo mesmo lugar. Traga esse fio de baixo para cima, vai sair os 2 fios no mesmo local. Aí agora eu venho aqui, ó, nas 2 alcinhas por baixo, nas 2 alcinhas do primeiro ponto, busco um fio trazendo ele para cá, para cima, e o outro passando pelo mesmo ponto, ó, por baixo das 2 alcinhas do mesmo ponto, levo para baixo. Aí formou o nosso último pontinho aqui, ó, fica com um acabamento bem bacana. Essa linha que está para baixo, eu vou deixar ela ali, permanecer ali,
depois eu só levo ela lá pra dentro para poder fazer o arremate aqui por dentro. E a próxima linha que tá ali, eu trago também ela pra parte de baixo, passando aqui, ó, o fio no ladinho do ponto, para não aparecer ali. Ó, e assim a gente conclui. Depois é só puxar o fio lá pra dentro, na mesma direção que ele saiu, ó, você sai com a agulha, leva ele lá pra dentro e arremata, tá? O arremate é o mesmo que eu já mostrei pra vocês. Bem, agora eu vou costurar essa tirinha bem aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Nessa carreirinha onde já tem os 3 pontos, opa, aqui nessa carreirinha, bem na base desta carreira, onde já tem os 3 pontos subindo aqui direto, tá? Então, eu trago o fio pra cá, lá, bem aqui no início. Se você quiser já deixar o passadorzinho aqui, ó, ou a tirinha aqui dentro, pode ser também, porque você já costura com uma tira aqui, ó. Sair aqui, entro lá, novamente. Pega aqui nas alcinhas dos pontinhos e vou lá entrar no mesmo lugar onde eu saí, ó. Novamente, saio, pego ali, lá na tirinha, sai ali do lado. E agora vamos fazer o nosso último pontinho. Pegando aqui na lateral, ó, pra fechar bem certinho, saindo lá na lateralzinha também, ó. Agora é só puxar para firmar bem essa costurinha, levo o fio lá para trás e arremato ele aqui. O arremate vocês já conhecem, eu faço na maioria das vezes esse mesmo arremate. E está costuradinha a correinha. Aí você vai definir aí se vai querer colocar velcro, se vai querer colocar a fivela, tá? Para botão, quando você estiver fazendo a carreira de meio pontos da tira, você tem que deixar um espaço de um ponto aqui sem fazer. Você vai fazer uma corrente, pula uma correntinha da base e no próximo ponto continua fazendo meio ponto, tá? Quiser deixar 2 furinhos, dá um intervalo de 2 meio ponto e depois repete a sequência de uma corrente, pula um ponto e continua a sequência de meio ponto, tá? E aí é só pregar o seu botão aqui, depois já vai estar pronto essa parte aqui do fechamento. Agora a gente vai fazer na base, nessa parte verde, o acabamento na sola e aqui na parte de cima, pra gente já finalizar o nosso sapatinho, tá? Tá quase acabando. Agora nós vamos fazer, eu já tinha até começado a fazer, mas eu gravei errado. Vamos fazer essa parte aqui, ó. Esse detalhezinho, é o último detalhe que a gente vai fazer aqui no nosso sapatinho. Aqui está a costura, eu vou pular a próxima alcinha, que a gente vê que é livre da sola, e iniciar na próxima. Só para depois a gente conseguir fazer uma emenda legal ali, tá? Vamos subir 3 correntes, que vai representar um ponto alto, e aqui nesse mesmo lugar nós vamos fazer mais 3 pontos altos, total de 4 pontos no mesmo lugar, na mesma alça. Vamos agora fazer uma corrente, pulo próxima alça e na próxima um ponto baixíssimo, uma corrente, pulo próximo e na próxima alça 4 pontos altos. Nós vamos fazer sempre assim, desse jeito, tá? Uma corrente, pula, uma alcinha e na próxima um ponto baixíssimo. Uma corrente, pula a próxima alça, 4 pontos altos. Essa será a sequência que nós vamos trabalhar até lá no final da carreira. Eu vou voltar para fazer o último bloquinho com vocês e fechar aqui a carreira, tá?
4 pontos, uma corrente, pula, uma alça e na próxima um ponto baixíssimo, uma corrente e agora inicia pulando a próxima alcinha, na próxima 4 pontos altos. Já volto. Olha, eu já fiz meu último bloquinho de 4 pontos, fiz uma corrente e agora eu vou finalizar vindo na próxima alcinha aqui, que dá bem na emenda, ó, é a alcinha do ponto que a gente fez para costurar. Vou simular aqui que tem uma alça, bem lá no meio. E uma corrente, e vem aqui, ó, lá na última correntinha do ponto alto, daquele representado por 3 correntes, e faz um ponto baixíssimo. E assim finalizamos a nossa carreira. Cortar o fio, pode arrematar ou só trazer ele aqui para trás, ó, pegando no meio aqui, bem no meio do detalhe. Faz uma correntinha apertadinha, segura aqui, tá? Para você puxar, para apertar o nozinho. Esse outro fio que estava aqui, eu também posso fazer o mesmo, porque aqui a gente vai colar essa parte e não vai aparecer, né, esses nozinhos aqui atrás. E é só cortar o excesso, deixando sempre um pedacinho de fio, porque na hora que você passar a cola, vai ficar bem coladinho aqui, não vai te fazer o nozinho. Bem, agora eu vou colocar a palmilhinha para me ajudar aqui na parte da colagem. Eu vou fazer esse processo da palmilha e também do pezinho molde. Encaixar aqui bem direitinho para ficar certinho. Ó, aí agora a gente vai passar cola aqui em todas esses bloquinhos de ponto alto, tá? E depois é só ir acomodando eles aqui, ó, tá? Para colar. Eu deixei aqui, ó, sobrando essa carreirinha aqui livre e essa de acabamento de ponto baixíssimo. Eu colei só até aqui, ó, nessa carreirinha aqui após a de pontilhadinho. Vai ficar assim, tá? Eu já volto com vocês. Eu usei a cola de silicone mesmo, mas a minha preferida é a cola universal da Pega Mil. Olha só, passando aqui em cada bloquinho. Depois que passou a cola, é só vir acomodando, pressionando um pouquinho, para que cole de verdade, tá? O ideal, se você tiver dificuldade de pegar a sua agulha ou de tapeçaria, de crochê ou de tapeçaria, e ir puxando aqui, ó, no meio desse detalhezinho, e acomodando ele, ó, bem no lugar onde você quer que ele fique. Vai conferindo, depois, antes de pressionar de verdade, que vai colar de verdade, conferindo se tá no lugarzinho certo. Bem, então é isso, eu vou colar aqui toda essa minha parte de tipo um rendadinho, né? E já volto. Agora nós vamos pregar a fivelinha. Primeira coisa é conferir se a tira passa aqui na sua fivela. Na minha passa tranquilamente, ó. Então, eu vou usar essa aqui mesmo. Ela vai ser pregada assim, ó, um pouquinho inclinada, subindo, como se fosse subindo, tá? Pra frente. O pininho, ele tem que estar direcionado aqui pra frente, do jeito que ele vai fechar, tá? Ele tem que estar assim. Então, feito isso, agora é só você deixar aqui na posição certinho, começar a costurar o seu fio aqui para prender ele. Confere a posição da fivela e começa a costura. Eu vou costurar aqui desse lado do pino, passar a costura umas 2 ou 3 vezes, fazendo um contorno
no pino central aqui nesse central aqui, tá? Ó, um do ladinho, um pontinho do ladinho do outro. 2, vou fazer 3. E 3. Agora eu já passo o fio aqui pro outro lado do pino, ajusto ele e começo a costurar também 3 vezes. Cuidado para não acontecer isso, ó. 2 costurinhas, vou para minha terceira e última costura. E 3. Prontinho. Aí agora a gente só faz o nosso arremate aqui na parte de trás do sapatinho. Com um arremate bem simples. Levou o fio pra lá. E volta fazendo pelo menos a metade do percurso. Pronto. E agora a gente corta o fio. E está pregadinha a fivelinha no nosso sapatinho. É importante você escolher a fivela certa para você não ter dificuldade de abotoar depois ela aqui. Vamos fazer agora a florzinha maior. Anel mágico, 3 correntes, 1, 2, 3, um ponto alto, 2 correntes e um ponto baixíssimo. Vamos repetir: 3 correntes, um ponto alto, 2 correntes e um ponto baixíssimo. Vamos fazer isso 5 vezes, tá? Já temos 1 a 2 pétalas, vamos fazer mais 3 pétalas. Feito o ponto baixíssimo, agora corta o fio, puxou, fecha o anel mágico. Aqui para trás, ó, você pode dar o nozinho ou só deixar o fio aqui, porque depois nós vamos colar esse fio aqui para trás. Não vai precisar fazer arremate, tá, gente, com a agulha. Quem quiser também pode dar nozinho aqui, usando esses fios, tá? Dá um nozinho pra cá, outro nozinho pra cá, fazendo aquele arremate que eu mostrei pra vocês, com a agulha de crochê. Agora, vamos fazer a florzinha menorzinha. Anel mágico. 2 correntes, 1, 2, 1, meio ponto alto, 1 corrente e um ponto baixíssimo. 2 correntes, 1 meio ponto alto, 1 corrente e um ponto baixíssimo. Vamos repetir 5 vezes, tá? Já temos 2, fazer mais 3, igual fizemos lá na maior. Agora é bem simples, vou passar aqui a colinha. Não precisa passar muito, que a minha tá saindo. Eu ponho esse fio aqui, ó, no meio, pra eu já colar ele ali, fazendo o arremate. Deixa eu tirar aqui, pra não exagerar na cola e nas outras florzinhas. É a mesma coisa, tá, gente? Pelo lado avesso, passo cola já prendendo esse fio. Depois eu corto o excesso após ter colado, tá? Então, aí eu vou centralizar essa aqui. Centralizei essa e as outras vão do ladinho, as menorzinhas. Aqui. E a outra vem do lado. Se quiser aproximar um pouquinho mais da maior, pode também. Vou deixar aqui assim.
Olha, e agora, depois que colou, só vem aqui e corta o excesso do fio. E assim, está coladinha as florzinhas. Vamos fazer agora a folhinha. Anel mágico, uma corrente, um meio ponto, um ponto alto, um meio ponto e um ponto baixíssimo. E aqui eu corto fio direto. Puxa aqui para fechar o anel bem firme e fica aqui com os 2 fios sobrando, que depois eu vou passar a cola aqui atrás e levar isso aqui já colando, fazendo arremate. E assim fica a nossa folhinha. Repare que não tá cheio de cola por conta da colagem das florzinhas. Você vai fazer a quantidade de folhinhas que você achar necessária aí, tá? E vamos colar. Eu fiz 4. Eu achei que é o suficiente. Eu vou colar uma aqui, outra aqui e 2 aqui no meio. Se quiser colocar mais uma aqui, faça 5. Inclusive, acho que eu vou colar mais uma aqui em cima. Depois eu vou testar. Ó, qualquer coisa você vai testando. Uma aqui em cima. Uma aqui no início, outra aqui no final. E umazinha aqui. Eu ia colocar uma aqui, mas não vai ficar muita coisa. Eu vou colar só uma aqui, no pezinho direito, aqui. No pezinho esquerdo, acredito que você vai precisar colar aqui, ó, desse outro lado, tá? Pra ficar com o pezinho certinho. Vou fazer o mesmo esqueminha, passar cola do lado avesso, já trazer o fio pra cá pra arrematar junto e só acomodar a florzinha aqui, do ladinho. Ó, ai, meu Deus, florzinha não, a folha, tá? Assim eu vou colar em todos os espaços que eu mostrei aqui pra vocês. E depois que colou, aí é só você vir cortando o excesso aqui, ó, do ladinho, com cuidado pra não cortar ali a parte da folhinha, tá? Então é só isso. Bem, então aqui eu tenho finalizado meu sapatinho, ó. Até colei uma pérola em cada florzinha, no miolinho, para fazer o miolinho. A pérola é de 4 milímetros, tá, gente? É bem pequenininha. E eu gosto muito de usar essa pérola até para fazer customização em sapatinhos de bebê, que eu acho que fica mais delicadinho. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aulinha. Beijos e até uma próxima aula.